As aparições de Maria em Fri, a paz de Maria, o Apocalipse da Mãe de Deus. No ano de 1946, vivia-se ainda intensamente as recordações negras da guerra que destruiu a Europa. O flagelo devastador tinha ainda há pouco terminado e as aspirações dos povos à paz eram profundas e verdadeiras. O horror daqueles dias, as mortes e destruições, as angústias e o terror despertaram no coração dos homens um movimento para a petição da paz. Não se queria voltar a repetir tão medonha experiência. Politicamente, os estados tratavam de estabelecer conversações diplomáticas de forma a garantir a segurança no futuro e assim responder ao claro desejo dos seus povos. Os arranjos humanos, que acabariam por culminar em conferências de paz e organizações para a paz, pretenderam instituir uma vida internacional tranquila e pacífica, banindo a guerra e a violência. Essa paz dos estados era uma paz que apenas significava uma coisa: ausência de guerra. Neste sentido, se entendeu dar seguimento ao desejo das nações, e bem se vê hoje que este caminho é um clamoroso fracasso. Tal como ontem, estamos na maior insegurança e debatemo-nos constantemente com a ameaça de uma guerra muito mais terrível que aquela que terminou nesse ano de 1945. Tinha que haver outra alternativa para essas boas vontades, outro caminho mais seguro para a paz. Foi justamente na terra mais martirizada pela guerra, a Alemanha, que se apresentou com clareza a senda estreita da verdadeira paz, a rocha firme da tranquilidade cotidiana. Na verdade, numa pequena colina da Baviera, uma dama vestida de branco refulgente apresentou um plano de paz para o mundo e veio dar uma mensagem para todos os seus filhos. O seu plano é um paradoxo. Nesse ano de fim de guerra, em que ainda eram visíveis as ruínas por toda a Europa, a Dama Branca veio falar de outra guerra mais terrível, descreveu um grande combate inevitável e decisivo, preço da instauração do autêntico reino da paz. A paz, como a ausência de guerra, e a grande paz verdadeira passavam, pois, por uma guerra santa e não eram possíveis sem ela. Eis, pois, que a notícia de 1946 se pode expor como inesperado aviso de um grande combate importantíssimo, destrutivo, medonho e difícil. O inimigo é o dragão, e é para a guerra contra ele e suas hostes que a Senhora de branco vestida vem apontar. Ainda muito poucos viam claramente o empório do príncipe deste mundo e o seu progresso nas almas e nas sociedades, quando ela aqui o expôs com toda simplicidade. Oferecia também para esta guerra inevitável uma grande esperança, uma intensa luz imorredora, um grande sinal de vitória.
ela própria. Ela, Rainha da Paz, que oferece e dá a paz de Cristo e sua. De então para cá, os sinais multiplicaram-se de tal modo e os acontecimentos adquiriram tal velocidade que o silêncio que rodeou este acontecimento capital deve ser levantado. As mensagens dadas pela Dama de Luz são reconfortantes, proféticas e em sentido apocalíptico e podem hoje ser melhor entendidas, quando há 40 anos apenas poderiam suscitar uma incredulidade desinteressada ou até mesmo um ataque. E os começos desta manifestação, as suas bases, são não só reconfortantes, como piedosas. Tudo principia numa pequena aldeia da Baviera, com o estranho nome de Pfefferhofen, com o pároco Martin Hanf e o seu desejo de fazer um santuário para Maria. Em 1944, a guerra prosseguia e a Alemanha sentia na carne o peso da retaliação. Tudo se desagregava e as tropas estrangeiras penetravam nas suas terras, pagando com juros as humilhações sofridas nos anos anteriores. A Alemanha desmoronava-se e tudo fazia prever o pior. Os alemães tinham se tornado símbolo de todos os males da terra e os aliados estavam dispostos a fazer desaparecer do mapa todos os traços dos povos germânicos. E na retirada constante das tropas alemãs, no seu encalço, avançavam os triunfadores por todos os lados. Os sinos podiam tocar a rebate. Na pequena paróquia de Pfefferhofen, na diocese da velhíssima cidade de Augsburgo, no sul da Baviera, os sentimentos não eram diferentes. Perto da terra existiam objetivos militares importantes e uma das linhas de retirada das tropas alemãs passava por aquela aldeia. Os aviões cruzavam o céu todas as semanas e podiam ver-se passar por cima da praça da igreja. Nada disto preludiava um fim feliz. O pároco Hanf, que tinha começado a sua missão em 29 de setembro de 1943, acometido pelas mesmas preocupações, fez um solene voto à Virgem Maria, com o apoio de todos os seus paroquianos. Ele acarinhava o projeto de erigir um santuário mariano e prometeu fazê-lo se a Mãe do Céu protegesse Pfefferhofen dos distúrbios da guerra. Essa esperança no socorro celeste não ficou sem resposta. As bombas caíram na floresta e pouparam a aldeia, e bastava um único desses engenhos para destruir o centro do burgo. O povoado concluiu, naturalmente, que se impunha cumprir o voto, tanto mais que no fim de tudo a povoação não tinha sofrido grandes prejuízos. A sudeste de Pfefferhofen elevava-se uma colina arborizada e os olhares do pároco inclinavam-se para lá. Contudo, discutia-se o local exato da construção e foi por isso que a 25 de abril de 1946, o pároco, sua irmã Ana e uma amiga chamada Barbel Hoes, que em português significa Bárbara, se dirigiram à colina para estudar o assunto e preparar o local para celebrar uma festa das crianças da primeira comunhão em honra da Mãe de Deus. Ana, que pertencia desde a sua juventude às Filhas de Maria, tinha desenvolvido na paróquia ao lado do irmão um apostolado mariano e agora levava um quadro de Nossa Senhora para deixar no lugar. Barbel, uma das suas pupilas, agora com 22 anos, contava-se entre as suas amigas.
aparição de 25 de abril de 1946. A caminho, conversavam sobre a gênese dos lugares de peregrinação e notavam que a Virgem sempre tinha indicado o lugar onde queria ver erguido seu santuário. O pároco Martim formulou o desejo de ter um sinal para escolher entre os dois lugares da colina, um sinal natural, como, por exemplo, um caminhante que indicasse o sítio. Visitaram ambos os locais e voltaram ao primeiro lugar, recitando o terço. Começaram a limpar o terreno e fixaram o quadro de Nossa Senhora a uma bela cerejeira brava. As mulheres arrancavam urtigas e arbustos, enquanto o pároco cortava os ramos e as árvores. Transpiravam, cansados e totalmente ocupados neste trabalho. Ana, a irmã do religioso, escreveu: pensar que ao mesmo tempo imaginamos uma aparição é absolutamente absurdo. O que se passou então foi como um relâmpago num céu sereno, inesperável e incompreensível, e em seguida um forte barulho de trovão. Bárbel trabalhava à minha esquerda, a 1 metro. De repente endireitou-se, pôs-se à escuta e disse: há alguém a chamar-me. Eu não tinha ouvido nada. Sim, sim. E avançou um pouco pelos arbustos dentro, parou, ainda visível para mim, e falava e olhava como se alguém estivesse à sua frente. Bárbel voltou desta sua entrevista e recomeçou a trabalhar. Estava alegre, porque a senhora com quem falou foi a que outrora, em 13 de maio de 1940, quando passeava na floresta, lhe ensinou um terço muito especial e que ela jamais deixou de recitar por sua conta e risco. Ela bem queria saber quem era esta senhora, mas, tal como da outra vez, não teve resposta. Ana assegurou-lhe que não tinha visto nada, mas a amiga não lhe prestou atenção. Continuaram, pois, a trabalhar na limpeza do terreno à volta da cerejeira, e passado meia hora, Bárbel voltou a ouvir o apelo da senhora desconhecida. À terceira chamada, Ana insistiu com a jovem para que fosse ver o que queria essa senhora invisível. Queixando-se de que ela dizia coisas que não conseguia entender, Bárbel procurava uma desculpa para não atender a chamada, e a amiga insistia: se alguém te chama, deves ir. E ela foi pela segunda vez em direção à voz, 5 passos para a direita, e aí parou a falar com uma pessoa invisível. O pároco e a irmã apenas puderam escutar as exclamações e interrogações da jovem Bárbel. Afinal, quem sois? E perante a resposta, sacudir a cabeça e exclamar: não compreendo nada. Como sabeis? Sim, foi há 6 anos, segunda-feira de Pentecostes. Depois voltou a escutar e disse: sim, faz hoje 1 ano, quando chegaram os americanos. Acabado o diálogo, a moça voltou-se para os 2 irmãos e exclamou: agora é que não podem dizer que não viram nada. Ante a negativa de ambos, Bárbel zangou-se, disse que não via fantasmas e que tinha certeza do que tinha visto com seus próprios olhos. Além disso, a senhora tinha-lhes até dirigido a palavra ao despedir-se, e isso não podiam deixar de ter escutado. Os irmãos voltaram a negar, e Bárbel julgou na sua simplicidade que eles estavam a brincar com ela, ocultando-lhe o que sabiam.
Significativamente, aos 2 irmãos, a Senhora tinha deixado estas palavras: que a paz de Cristo esteja convosco e com todos os que rezem aqui. Incapaz de penetrar o sentido das palavras ouvidas, Bárbel transmitiu-as ao religioso no dia seguinte. À pergunta de quem era e de onde vinha, a dama luminosa deu uma resposta incomparável e realmente inesperada. Se não tivesse o véu, tu conhecer-me-ias. Eu sou o sinal de Deus vivo e imprimo o meu sinal na testa dos meus filhos. A estrela do abismo perseguirá o meu sinal, mas o meu sinal vencerá a estrela do abismo. Onde houver a maior confiança e onde se ensinar que eu posso tudo junto de Deus, estabelecerei a paz. Depois, quando todos os homens acreditarem no meu poder, haverá paz. Despedindo-se, a Senhora disse: que a paz de Cristo esteja convosco e com todos os que rezem aqui. O religioso, ao escutar o relato, perguntou a opinião da jovem. Bárbel pensava ser a mesma dama que, em maio de 1940, lhe ensinou um terço especial para rezar pela pátria, o terço da Imaculada Conceição. O padre Martim comentou então que tais declarações só podiam ser de uma pessoa, a Mãe de Deus, e que lhe parecia ser um sinal do céu. Bárbel recusou-se a aceitar esta ideia, mas o padre Hanf, na semana seguinte, decidiu a localização da capela no local da aparição e deu-lhe o nome de Marienfree, Paz de Maria.